significa o esforço humano, a tentativa humana, a religião humana, que tenta alcançar aquilo que Deus diz pelo esforço humano. Isaac não. Isaac representa os livres, que são alvos do amor de Deus, da graça de Deus e daquilo que Deus faz. E ele usa duas analogias. Agar representa o Monte Sinai que fica na Arábia. Ele diz, olha só, quando Moisés recebeu as leis, não recebeu em solo judaico, recebeu lá no solo da escravidão. E ele está dizendo assim, Agar representa também o lugar da escravidão. Mas Sara representa Jerusalém, mas não a Jerusalém humana, e ele vai dizer isso no texto que nós lemos, que está escravizada com seus filhos. Ele está dizendo o que, amados? Está falando da religião da época de Jesus, aquela religião que Jesus disse para os fariseus, que eles conseguiam, que eles eram como sepulcros caiados, por fora tentavam fazer tudo perfeito, mas eles não podiam esconder toda a morte espiritual, de uma religiosidade estéril, de uma religiosidade com tanta lei, mas com pouca vida, ou com nenhuma vida. Então Paulo vai dizer, Agar e Sara representam também dois locais. Agar representa o local da escravidão, o lugar da escravidão, e a lei que escraviza. E quem nasce da escravidão é como Ismael, é filho escravo, está escravizado pela lei. Mas aqueles que nascem do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que são alvo de Deus, não do esforço humano, não da tentativa humana, não da religiosidade humana, não pelo cumprimento da vontade humana, mas pelo poder de Deus, da intervenção de Deus, da graça de Deus. Esses são como Isaac, são livres. E eles são aqueles que habitam Jerusalém, mas não essa Jerusalém terrena, a Jerusalém celestial. Então, o que Paulo vai dizer nesses versículos, no final do capítulo 4, a partir do verso 21, queridos, é que nós temos aqui o seguinte, nós cristãos, e vai dizer para os cristãos da Galácia, eles eram os filhos da graça, e porque eles eram os filhos da graça, eles eram herdeiros como Isaac era herdeiro. A herança pertence não aos da lei, porque os da lei são os filhos da escrava, e os filhos da escrava não têm direito à herança, mas os filhos da livre são livres e são filhos, e esses têm a herança. E Paulo termina citando, aí no último versículo, o que fazer então com os filhos da escrava? Manda a escrava e o filho da escrava para longe. Para um bom entendedor, queridos, essa palavra já diz tudo. O que Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia? Não permitam que aqueles que estão querendo escravizar vocês, fiquem no meio de vocês. Digam para eles que nós já somos livres, somos filhos da liberdade em Cristo, não vamos mais sujeitar a escravidão. Vão os filhos da escrava e a mãe da escrava embora. O que Paulo está dizendo? Para os queridos lá da Galácia não se sujeitarem mais àqueles que estavam tentando subordinar-lhes a guarda das leis que os fariam novamente escravos. É por isso que o capítulo 5, verso 1 é continuação dos versos anteriores. Olha o que já está no versículo 1 do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos sujeitais então de novo ao jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Versículo 5, de 1 a 12, Paulo vai mostrar a religião falsa e a religião verdadeira. Ele vai dizer que aqueles que andam sobre a lei, aqueles que confiam na lei representam uma religiosidade falsa. Olha o que está aí nos versículos de 1 a 6. Eu queria que você lesse de novo comigo, vamos lá. Verso 2 agora. Eu, Paulo, vamos junto, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes.
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então Paulo fala dos falsos e dos verdadeiros, não é? Aquela religião falsa, aquele cristianismo pela metade. É como se Paulo estivesse dizendo para os queridos lá da Galácia: amados, é impossível permanecer em 2 andares de um prédio ao mesmo tempo. É impossível. Ou você está no 6º ou está no 7º. Ou você está com Cristo ou você está com a lei. Não dá para ficar com as duas coisas. Ele vai dizer exatamente isso. Aqueles que praticam a circuncidão, os da Galácia, que aceitavam ser circuncidados, eles estavam dizendo que Cristo não era suficiente, era necessário acrescentar alguma coisa. Que Cristo não é suficiente, é necessário acrescentar o sábado. Que Cristo não é suficiente, é preciso se abster de alimentos. Que Cristo não é suficiente, é preciso cumprir um conjunto de regras. E Paulo vai dizer: se você acha que um mandamento é imprescindível ao lado de Cristo, então você tem que guardar todos os mandamentos e toda a lei. E o que significa isso? Se você confia num mandamento sequer da graça, você já decaiu. Porque é impossível ficar em 2 andares ao mesmo tempo. Ou você fica com a graça, ou você fica com a lei. Ou você acha que a lei salva, ou você acha que Cristo salva. Ou você confia no seu esforço e se torna escravo da lei, como Ismael. Ou você confia na graça de Deus, no Evangelho de Deus, no poder de Deus, que salva o homem de seus pecados, arranca da maldição do pecado, torna livre. E isso é Isaac, filho livre, e portanto tem a herança do filho livre. Paulo então contrapõe 2 estilos de religião. Uma religião que é fruto do esforço humano, da ação humana, da tentativa humana. A religiosidade que pavilha o seu chão com as obras, entendendo que é preciso fazer o próprio caminho para chegar ao céu. A lei diz isso. A lei diz isso. Faça isso para que você seja aprovado. Mas a graça diz: Cristo fez tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho da graça é aquilo que Paulo vai dizer no verso 5. Porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança. A esperança o quê? Da justiça. E da onde vem essa justiça? Diz Paulo: da justiça, como é que está na sua Bíblia? Da justiça que provém da... Presta atenção no que está escrito aí. Da onde vem a justiça? Da fé. Veja só. A obra diz: faça isso, não faça aquilo, para que você possa alcançar o favor de Deus. Aquele que cumpre a lei, aquele que acha que é preciso guardar as regras, especialmente os judeus que estavam dizendo isso para os cristãos, diziam o seguinte: olha, não podem deixar de guardar o sábado. Vocês também não podem comer aquela feijoada. Está proibido. O porco não pode entrar na mesa de cristão, como não pode entrar na mesa de um judeu. E a circuncisão é fundamental. Gente, guardar o sábado e deixar de comer algumas coisas, ainda tem igreja que faz nos nossos dias. Mas essas igrejas não querem ser a circuncisão. Eu acho engraçado isso. As mesmas igrejas que dizem que é preciso guardar o sábado para ser salvo e precisa abster de alguns alimentos, porque isso é sinal de espiritualidade, não defende a circuncisão. É interessante. Mas Paulo diz: se você acha que uma lei é imprescindível, ou um mandamento é imprescindível, então você tem que julgar que todos os mandamentos são imprescindíveis. Então Paulo vai dizer para os queridos da Galácia que essa religião que é alicerçada, que é fundamentada, que é pavilhada com esforço humano, ela produz escravos, cansados, oprimidos. Mas a justiça que nós temos vem da fé. Nós somos justificados por Deus, somos salvos por Deus. Deus olha e diz assim: você é justo, Márcio. Mas a justiça do Márcio não é a justiça da obra, é a justiça da fé. Fé em quê? Em Cristo.
É a obra de Cristo que me torna justificado. É aquilo que George Whitefield vai dizer no final da sua vida, um dos episódios mais formidáveis que eu encontro na história de George Whitefield. George Whitefield, um pregador, pregava várias vezes por semana, várias vezes ao dia, contemporâneo de John Wesley. John Wesley, que não era metodista, era anglicano, morreu como anglicano, não fundou o metodismo. George Whitefield, que era presbiteriano. Pregadores formidáveis. George Whitefield, nos últimos dias da sua vida, pregou até que não conseguia mais pregar. Ele passava horas e horas e horas estudando à luz de candeia movida com óleo de baleia. E aquela fumaça densa foi entrando nos seus pulmões, e George Whitefield, já idoso, sofrendo de terríveis dores no peito, no pulmão. Terminado de pregar, final de uma tarde, ele se deitou e na cama ele ainda pregou para as pessoas que estavam ali. Chegou uma das pessoas que estavam do lado de George Whitefield, pegou a mão de George Whitefield e disse: George Whitefield, agora, meu irmão, é o seu momento, é o seu instante, é a hora de você receber a coroa. Ele olhou para o irmão que pegou na mão dele e disse: não, querido, eu estou em busca só da misericórdia. Porque as minhas melhores obras nada mais são que refinados pecados. Até as minhas lágrimas precisam ser purificadas no sangue de Jesus. Até as minhas lágrimas precisam ser purificadas no sangue de Jesus. As minhas melhores obras nada mais são que refinados pecados. A justiça que provém da fé. A justiça que provém não do esforço, mas da fé. E é por isso, de maneira maravilhosa, Paulo termina esse texto que nós lemos, queridos, nos mostrando não apenas essa justiça que provém da fé, mas também nos alerta contra os falsos mestres. Olha o versículo 7 a 12. E ele vai dizer o seguinte, olha o versículo 7. Vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam na maratona, já estavam correndo tão bem. Quem é que está atrapalhando vocês? Quem é que passou à frente de vocês? Vocês corriam tão bem, quem é que está atrapalhando? Quem é que vos impediu de continuar? É interessante que a palavra que ele coloca, impediu de continuar, lá no grego é diabolos. É a mesma palavra usada por diabo. A ideia é que aqueles que estavam impedindo os Gálatas de caminhar, era como um diabolos. Estava passando à frente, impedindo de avançar. É aquele que estava impedindo a caminhada. Vocês estavam caminhando tão bem. Quem é que passou na frente de vocês? Quem é que está atrapalhando a vida de vocês para que vocês continuem firmes no Evangelho da Graça? E aí, então, o verso de número 7, você pode ler comigo? Verso 7, vós corríeis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem é que vos chama? Deus. Essa persuasão não está vindo de Deus, está vindo de homem. Aí no verso 9 ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Todo judeu sabia o que significava isso, e todo mundo lá da antiguidade sabia. Não ia lá no supermercado, querido, para comprar fermento biológico. Não é assim? Quem aqui sabe no passado como é que nossos avós faziam pães? Guardavam uma muda, né? Uma muda, um pedaço da massa fermentada, para colocar na outra massa para fermentar. Era assim que se fazia, para que não perdesse o fermento. E Paulo diz assim, um pouquinho de massa fermentada fermenta tudo. Tome cuidado. O que Paulo está dizendo? Tome cuidado. Pode achar assim, mas só um pouquinho de lei não tem importância. Só um pouquinho de regra não tem importância. Ah, é só um sábado. Ah, é só deixar de comer isso. Se você está fazendo isso achando que isso vai te fazer salvo, que vai te dar salvação, então Paulo diz, tome cuidado. Um pouquinho de fermento fermenta toda a massa.
E aí Paulo então vai dizer no versículo 10, eu estou muito confiante que vocês não vão cair nessa.